Se você sente culpa por descansar, dificuldade de receber elogios ou que precisa se esforçar muito para sentir que vale a pena, então esse vídeo é para você. Atire a primeira pedra quem nunca se sentiu não merecedora das coisas boas da vida. Eu tô cansada dessa frase, porque, meu Deus, quantas vezes eu já não repeti ela. Juro pra vocês, já fiz até um podcast bem grandão falando sobre isso. Mas, nossa, eu vou te falar uma coisa. Esse negócio de não merecimento é um bichinho danado, hein? Oxi, ou palavrinha que fica aguçando, pelo menos em mim. É algo que eu paro, eu fico meditando na palavra e eu fico assim, por quê? Porque o merecimento, ele passa por camadas tão profundas, que parece que a gente se perde ali, sabe? A gente vai se confundindo com os nossos desejos, a gente vai se confundindo com aquilo que a gente quer pra nossa vida. E esse tal de merecimento nunca é trabalhado, a gente nunca consegue chegar nele completamente. Até o dia que eu ouvi a seguinte frase: o não merecimento é só falta de hábito. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, como assim é falta de hábito? Ao mesmo tempo que fez todo sentido do mundo, não fez sentido nenhum. Eu falei, como é que merecimento agora é hábito? Como é que eu pego o merecimento? Como é que eu faço? Como é que eu desenvolvo isso? Né? É tipo como ir pra academia e eu exercitar o músculo do merecimento. Como é que funciona isso? Mas aí eu fui entendendo e fui meio que colocando as peças do quebra-cabeça ali todas na mesa e fui encaixando. Até conseguir entender um pouquinho mais na profundidade o que essa frase estava querendo me dizer. Às vezes, pra gente, o não merecimento é como se fosse uma condição. É como se a gente tivesse condicionado aquilo, sabe? Então, algumas pessoas são privilegiadas e podem uma coisa, são merecedoras disso, e outras não. E a gente precisa aceitar essa realidade. Daí, falando ainda e trazendo um pouquinho dessa nuance que essa frase me trouxe, quando eu comecei a pensar sobre ela, sobre os pontos e tudo mais, eu fui percebendo que o não merecimento, ele estava muito mais relacionado aos padrões que eu achava que eu tinha que aceitar do que verdadeiramente aquilo que eu merecia ou não. E isso foi se refletindo em várias áreas da minha vida e várias pequenas áreas que eu também fui colocando ali. Então, por exemplo, na minha vida pessoal, eu pensava em relacionamento, como é que eu mesma me tratava, qual era a minha relação com o meu ciclo menstrual. Fui colocando esses pequenos pontos que são importantes para mim. Já quando eu ia para o lado profissional, eu pensava como eu me sinto em relação à exposição, como é que eu me sinto em relação ao meu trabalho, à minha entrega, às minhas vendas, às minhas clientes. Então eu ia colocando em vários pontos assim, eu me sinto merecedora de estar sentada nessa cadeira, nesse lugar aqui e agora. E isso também foi me trazendo um pouco para esse lugar de quase como uma manifestação, que eu adoro isso, né? Vocês sabem. Então, quase como de manifestar realmente aquilo que eu quero pra minha vida. E eu sempre parava pra pensar e de me colocar nesse lugar verdadeiramente. Por que eu não tô com aquilo? Ou por que eu não me sinto merecedora de algo que eu desejo? E daí, algumas coisas, é claro, que estão muito mais envolvidas com camadas mais profundas, mas muitas das outras estavam envolvidas justamente com questões de, por exemplo, não me colocar à disposição daquilo, à disposição daquele merecimento. Então, quando eu ouvi a frase merecimento é só falta de hábito, o que me gerou, né, foi o que eu falei, né, eu fui meditando na palavra, eu fui entendendo as nuances que estavam ali, né, parece que tinha até mensagens subliminares, porque eu não conseguia compreender em toda a sua magnitude. Mas logo depois eu fui fragmentando e fui entendendo um pouquinho mais, estou até hoje entendendo cada vez mais. Mas o que eu posso pegar, assim, que foi muito interessante, é que eu não me colocava realmente à disposição daquele merecimento. Então, por exemplo, eu sempre quis me enturmar mais com as pessoas aqui do país onde eu tô. Só que eu nunca me colocava à disposição de estar com essas pessoas. Até a hora que eu falei, cara, a gente vai ter que encarar isso, a gente vai ter que sair, vai ter que colocar a cara no mundo. Então, por mais que me causasse medo, aflição, sabe, borboleta na barriga, eu falei, cara, a gente vai ter que sair, vai ter que dar um jeito de fazer isso ficar confortável. Então, pra mim, funciona muito fragmentando as coisas, né? Eu não gosto de fazer nada desesperadamente, no medo e tal. Então, eu falei, cara, vamos um passo depois do outro, um ciclo por vez.
E daí foi quando eu fui desbravando isso. E eu falei, cara, eu sou realmente merecedora de poder me enturmar, de estar com outras pessoas, né? Eu sou vista por ser quem eu sou, na minha completa Flávia que eu sou, sabe? Sem precisar ficar me podando. Porque em vários momentos da minha vida eu me podei demais. Né? Então aqui é o lugar que eu tenho que ser a personagem X, aqui com essa galera eu tenho que ser a personagem Y. E isso muito, né, aconteceu comigo justamente pelo fato de ser zoada, né, de ter ouvido brincadeiras de mau gosto e tal. Por mais que você pede pra pessoa parar, a pessoa não para, não é mesmo? Isso também, claro, foi uma questão de amadurecimento meu, né, durante a minha vida. E com esse amadurecimento também, depois de ter ouvido essa frase, amadurecido mais um pouco e por aí vai, eu comecei a me colocar mais em lugares, né, e estar mais com pessoas e começar a desenvolver mais esse meu lado de, tá bom, já que o merecimento é hábito, então eu vou me colocar mais à disposição dos tais hábitos, né, merecedores que eu quero na minha vida. Isso foi legal porque eu pensei, como eu posso trazer isso para o ciclo menstrual? E foi muito interessante porque a forma como a gente vai se tratando em cada fase do nosso ciclo menstrual, nas 4 fases, mostra muito a forma como eu faço com que o outro me trate também. Então, se por exemplo, eu acho que uma das fases que é mais subestimadas e mais bulinada dentro do ciclo menstrual é a nossa pré-menstruação, muito conhecida como TPM. Então, assim, a quantidade de memes depreciativos sobre a TPM, enfim, vocês já sabem como é que eu sou em relação a esse esquema, né? Então, a relação de coisas, de mequetrefes que tem sobre a TPM é gigantesca. O que acontece? Se eu entro na onda de zoar também a TPM, de falar que eu tô, hoje eu tô péssima mesmo que eu tô de TPM, hoje eu tô insuportável e tal, eu sei que entra naquela coisa assim, se eu falar que eu tô insuportável, eu meio que fico imune a qualquer coisa que me falarem porque eu já falei que eu tô insuportável. Então, ninguém mais tem o poder de me colocar pra baixo porque eu já fiz isso, né? Então, aquela autodepreciação pra evitar a dor que pode chegar ou o constrangimento que pode chegar. Mas se eu continuo nessa coisa, né, de me autodepreciar, de me subestimar, de falar que eu sou ruim mesmo, etc e tal, por exemplo, na TPM, eu acabo dando carta branca para outra pessoa me tratar assim também, a hora que ela quiser. E quando eu começo a me enxergar como uma mulher inteira, normal, capaz, na minha TPM, eu também mostro pro outro como eu quero ser tratada. E eu tenho certeza que você não quer ser tratada mal e nem deseja isso pra você. E eu posso ir até mais fundo. Eu nem acho que você mereça ser tratada de uma forma tão subestimada, né? Então, quando a gente começa a trabalhar esses merecimentos na nossa vida e que a gente começa a questionar a forma como a gente se trata também em cada fase do ciclo, a gente vai expandindo a consciência realmente para universos muito maiores do que aquela bolha pequenininha que a gente tá, que a gente acha que é só aquilo que é a vida. O simples ato de você se colocar mais à disposição dos merecimentos que você realmente deseja na sua vida já é uma assinatura de autocuidado. O autocuidado também é você acreditar que merece muito mais do que só sobrecarga. E eu espero que a partir de agora você possa se colocar mais à disposição realmente daquilo que você deseja, que você ancora no seu coração, daquilo que passa na sua cabeça e às vezes você fala, putz, é muita areia pro meu caminhãozinho, sabe? Então começa a se colocar mais em lugares, a estar mais disponível para aquilo que você realmente quer para sua vida, das coisas boas que você deseja, mas não se sente merecedora. Então meio que faz assim o jogo inverso. Tudo aquilo que eu recuso porque eu acho que eu não sou merecedora, então são as coisas das quais eu vou começar a me colocar mais. Eu tô nesse processo, já comecei ele já tem um tempo aí, né? Eu acho que eu comecei de uma forma mais consciente em 2024. Então eu tô sempre, né, um ciclo por vez, como vocês sabem, a gente não precisa iluminar da noite pro dia. Então cada fase, não cada fase do meu ciclo menstrual, mas cada ciclo menstrual, né, eu trabalho alguma coisa que faça sentido pra mim, eu me coloco mais à disposição daquilo que eu desejo pra minha vida. E eu espero de coração que você possa estar também mais disponível para viver tudo aquilo que você realmente merece, tudo aquilo que você deseja, porque você pode sim viver todas as coisas boas da vida. A vida não é essa coisa
maluca, doida, desordenada que as pessoas falam. Eu sei, a nossa bolha às vezes só mostra porcaria pra gente o tempo inteiro e parece que o mal sempre grita, enquanto que o bom tá sempre ali, um pouco mais contido, um pouco mais discreto, mas acredite, o bem, o bom, eles sempre são mais fortes, né? Então eu queria muito trazer isso pra você, porque isso mudou muito uma chave aqui no meu coração. Eu sei que pode parecer meio utópico, muito o mundo das fadas, mas dá uma chance, você não tem absolutamente nada a perder se você dá uma chance de se colocar mais à disposição do merecimento, daquilo que você deseja na sua vida. Tá bem? Espero muito que esse vídeo tenha ressoado no seu coração. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aqui embaixo na caixa dos comentários, que vai ser um prazer poder falar com você. Um beijo e até o próximo vídeo.